Espírito Santo, que a palavra venha falar ao teu coração, que você venha entender o que Deus quer falar contigo. Se você veio buscar uma resposta de Deus, que o Senhor possa falar a tua vida, que você possa ter entendimento da palavra nesta noite, que o Espírito Santo venha selar os teus ouvidos espirituais, para você entender aquilo que Deus quer falar. Aleluia. 2 Samuel capítulo 9. Amém? Diz assim: disse Davi: resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi, perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Amém? Até aqui. Irmãos, deixa eu explicar um pouquinho para vocês quem foi Mefibosete. Mefibosete, ele foi neto de Saul e filho de Jonatã. Quem foi Jonatã? Jonatã foi o grande amigo de Davi. O melhor amigo de Davi, aonde eles fizeram uma aliança, os dois, e que eles sempre protegeriam um ao outro. Davi e Jonatas, eles realmente tinham um amor verdadeiro um pelo outro. E Davi fez uma aliança com Jonatã. E quando Davi ocupou o trono de Saul, quando ele foi rei, depois da morte de Saul, Davi, ele lembra de Jonatã, e que ele tinha feito um pacto, uma aliança, um elo com Jonatã, que guardaria os seus, e que seria, o que ele pudesse fazer pela descendência de Jonatã, ele faria. Então Davi começa a procurar a linhagem de Saul, para ver se ainda existe alguém da casa de Saul que esteja vivo. Alguém da casa de Saul que pudesse trazer algum parente de Saul, que Davi queria agir de misericórdia com aquela pessoa. E aí ele procura por vários lugares e não encontra ninguém. Só que ele lembra de alguém que estava no palácio. E esse alguém se chama Ziba. Ziba, com tudo que aconteceu, mesmo com a morte de Saul, com a morte de Jonatã, com tudo que aconteceu naquele reino, Ziba permanecia trabalhando no palácio. Ele sabia tudo o que tinha acontecido. E aí, olha que interessante. Ele diz: manda chamar Ziba. Por que Davi lembra de Ziba? Porque Davi, quando ele era mais novo, que ele ia lá no palácio tocar a harpa para Saul, Ziba trabalhava no palácio. Então ele lembra de Ziba. Ziba vai até a presença do rei, e aí ele pergunta: és tu Ziba? Ele diz: sim, Senhor. Ele disse: será que ainda resta alguém da casa de Saul para que eu possa agir de misericórdia? O que ele diz? Ele disse: sim, existe. Existe alguém. Existe um filho de Saul, só que ele é aleijado dos pés. Ele se chama Mefibosete. E ele está onde? Ele está lá em Lodebar. Lodebar significa, em alguns lugares, o nome, se você for pesquisar, terra do esquecimento. Terra do esquecimento se chamava Lodebar. E aí ele diz assim:
Ziba, vá buscar Mefibosete. Vá buscar Mefibosete, que eu quero ele no palácio. Olha só que interessante. Primeiro, uma perca significativa. Irmãos, muitas pessoas elas não acreditam no amor porque talvez elas tiveram na sua vida alguma perca significativa. Na sua infância, algo que lhe marcou grande e isso causou nela um bloqueio, deixando que ela desacreditada no amor. A Bíblia fala que a perda de alguém importante na vida de Mefibosete, duas figuras paternas, o avô e o pai. Dois homens que Davi admirava. O seu avô, que era o rei Saul, e o seu pai, que era Jonatã. Duas figuras paternas que Mefibosete perdeu. Perdeu na sua infância. Irmãos, diz que a idade de Mefibosete tinha era 5 anos de idade. A fase em que a criança ela começa a guardar na memória as coisas. 5 anos de idade. Aonde a sua personalidade começa a se formar. Aonde as histórias familiares começam a fazer sentido para ela e ela entender quem ela é. Mefibosete já estava entendendo que ele um dia seria rei. Que um dia ele sentaria no trono do seu pai, do seu avô. Porque ele era da descendência de Saul. E Saul era o rei. Então 5 anos de idade é uma idade muito significativa na vida de uma criança. E muitas vezes nós nos tornamos adultos frustrados, adultos desacreditados no amor, porque em algum momento da nossa vida foi causado um bloqueio. Por alguma decepção, por algo que você sofreu, por palavras que você ouviu, por algo que aconteceu na tua infância. E isso causa um bloqueio na tua vida, fazendo com que algumas coisas você deixe de acreditar. A gente pôde ver aqui no teatro o Darlan encenando que o primeiro amor que ele perdeu foi o amor do pai. Porque aqui fala que ele tinha um pai que cuidava dele, que colocava ele para dormir, que tapava ele, mas que de repente quando ele precisou aquele pai não estava mais ali. Talvez aconteceu o quê? Talvez aconteceu um divórcio naquela família. Talvez o pai foi embora e abandonou a mulher e os filhos. E isso causou na vida deste menino, como o Darlan estava ensinando aqui, um trauma para ele não acreditar no amor. Não é verdade? Muitas crianças são assim. Né? Eu tenho a minha irmã mais velha, vou falar aqui porque sei que ela não vai se importar. Ela se separou. E quando ela se separou, a minha sobrinha tinha 5 anos de idade. 5 anos de idade. E foi assim algo muito difícil. E hoje de manhã, quando o pastor estava pregando, eu me lembrei disso. Porque a vida dela foi marcada por algo que ela não queria. E eu lembro, irmãos, que na época ela ficou no hospital. Ela tinha 5 anos de idade. Ela começou com um quadro de dores abdominais e foi para o hospital. E quando ela chegou no hospital, os médicos queriam operar e tal, e não sabiam o que era, achavam que era apêndice, depois não sabiam o que era. E aí a minha mãe conversou com o médico e a minha mãe falou assim para o médico: olha, doutor, aconteceu isso na vida da minha filha. E ela era muito apegada com o pai. E aí o doutor falou assim, ele falou: já sei o que essa criança tem. Ela entrou num quadro de depressão. Ela tinha 5 anos de idade. E aí quando eu vi essa mensagem, eu consegui entender algumas coisas. Quando Deus quer falar com nós. E às vezes Deus, Ele usa pessoas porque Ele quer quebrar na nossa vida algumas coisas
entende. A gente não entende. E aí ela olhava só para um lado. Daí o doutor disse assim, nós não vamos operar ela. E aí o doutor olhou. E o doutor disse, ela está com depressão. E nisso gerou um quadro de infecção intestinal. E aí o doutor começou a tratar ela para infecção intestinal. E aí ela começou a reagir. Só que a vida dela ficou marcada. A vida dela nesta área ficou marcada. E tem coisas que só Jesus pode mudar na nossa história. Mefibosete tinha 5 anos e ele perdeu a grande referência da sua vida, que era seu pai e o seu avô. Só que se não bastasse, irmãos, a perca, acontece mais uma coisa na vida de Mefibosete. Um acidente. A sua ama pega ele nos braços e vai fugir com ele, vai tentar salvar a vida de Mefibosete, e ela deixa Mefibosete cair no chão e quebra os seus pés. Agora, já não bastava mais Mefibosete ser órfão de pai, perdeu seu avô, agora ele se tornava aleijado. E a gente sabe que uma pessoa com uma deficiência física, ela precisa depender de alguém. Ele andava se rastejando. Ele andava pelo chão. Ela não podia dizer quem ele era, porque senão eles matavam ele. Porque ele era descendente de Saul. E aí, acontece o quê? Uma rejeição. Acontece que a ama olha e diz assim, não tem o que eu fazer com esse menino. Segundo ponto da mensagem que a gente vai anotando aí, um acidente, tá? E o terceiro ponto, a rejeição, o esquecimento. Mefibosete agora se torna esquecido. Agora, Mefibosete, além de rejeitado, ele se torna esquecido. Por quê? Porque ela leva ele para Lodebar. Aonde que é Lodebar? Terra do esquecimento. Lá em Lodebar diz que só ficava quem tinha deficiência, só ficava aqueles que não tinham valor. Era uma terra que não existia amor. Alguém que não acreditava no amor, porque estava onde? Na terra do esquecimento. Lodebar. Lodebar. E quarto e último tópico da mensagem. Sabe quando que acontece a grande mudança? Acontece quando Mefibosete encontra o amor verdadeiro. O amor que Davi tinha no coração por Jônatan. O amor que Deus tinha pelo reino. Deus traz ao coração de Davi e diz para Davi, Davi, lembra de Jônatan? Davi lembra do amor que ele e Jônatan tinham pelo outro. E ele disse, eu preciso fazer algo. Eu preciso fazer algo por Mefibosete. Tragam ele para a presença do rei. Só que quando eles trazem ele para a presença do rei, irmãos, Mefibosete, ele não acredita no amor. Porque olha as palavras que ele fala assim, ó, o que o rei quer com um cão morto como eu? Ele diz, o que o rei quer com uma pessoa que não tem valor nenhum como eu? O que o rei quer com uma pessoa aleijada? Que valor eu vou ter para o rei? E quando ele chega diante do rei, ele chega rastejando. Ele chega prostrado diante do rei. E olha o que o rei diz para ele. Então lhe disse Davi, não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jônatan, teu pai. O amor que Deus tem por ti, irmão, fez com que você estivesse aqui nesta noite para ouvir esta palavra. Talvez alguma decepção na tua vida, talvez alguma tristeza, alguma marca, algum trauma, fez você por algum momento
desacreditar no amor. Desacreditar no amor. Mas Deus nunca esquece dos seus. Ele nunca desampara um filho seu. E olha só o que ele diz assim para ele: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatã teu pai. Te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás para sempre a minha mesa. Por quê? Porque lugar de Mefimosete era no palácio. Porque o lugar de Mefimosete era sentar na mesa do rei e comer da comida do rei. Porque ele era um rei. Por mais que a vida, as situações digam que você não tem valor, não te importe com isso. Porque a última palavra é de Deus. E Ele que deu o seu único filho por mim e por você, Ele te ama. Ele te ama. Ele te trouxe aqui nessa noite para você provar deste amor. Para você provar deste amor. Talvez quando você orar nesta noite, você possa abrir teu coração e dizer: Deus, realmente, eu não acreditava, Jesus, que tu me amava. Eu não acreditava, Deus, que a minha história, que a minha vida possa mudar. Porque eu já sofri tantas decepções. Eu já sofri tantos traumas. Que eu não consigo acreditar que algo bom tem para minha vida. Tem, irmã. Tem. Talvez você não come nada bom faz dias, mas você vai comer da comida do rei. Você vai comer na mesa do rei. Porque o Senhor vai mudar a tua história. Assim como a história de Mefimosete foi mudada. Assim como a história de Mefimosete. Assim como ele começou a usar vestes reais. Como ele começou a sentar na mesa do rei para comer. Você vai comer da mesa do rei. Se você abrir o teu coração. Amém? Se coloque de pé nesta noite. Eu quero orar por você. Eu não vou falar muito mais não. Porque não é pelo muito falar. E sim pelo que o Espírito de Deus quer fazer. E sim pelo que o Espírito Santo de Deus quer fazer nesta noite. Eu quero que você, que sentiu no coração esta palavra, que sentiu que tem alguma área da tua vida que foi marcada por algum trauma, que foi marcada por algo que você sabe que causou um trauma na tua vida, se você se sentir à vontade, que você venha diante do altar. Se você não quiser, pode ficar no teu lugar e orar aí mesmo.